Tarefas em segundo plano usando Python. Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que nos permite criar tarefas que rodam em segundo plano em uma aplicação Python. Então vamos lá. O nome do pacote, na verdade, que a gente vai estar explorando nesse vídeo será esse AP Scheduler, que é até recomendado dentro da documentação aqui de Jobs in Background do Heroku. Porque o que estava acontecendo? Eu estava utilizando Tava na verdade querendo fazer uma tarefa para rodar em background dentro do Heroku. E aí eu caí nessa documentação aqui, que traz pra gente um tutorial de como agendar tarefas, agendar trabalhos que são processados em segundo plano, que são esses famosos jobs em background. E aí eu caí nessa biblioteca aqui, e explorando um pouco mais da documentação dela e tudo mais, eu cheguei a um caso de um exemplo de uso dessa biblioteca bem interessante utilizando Python. Eu preparei aqui um exemplo utilizando uma aplicação que é uma API construída utilizando Flask. E aqui vocês podem perceber que eu estou utilizando algumas configurações dentro do App Scheduler para poder fazer para poder instanciar na verdade esse objeto, esse módulo Background Scheduler que eu trago dentro desse caminho aqui dentro da biblioteca. Eu obtenho esse módulo desse caminho aqui da biblioteca. E aqui em cima vocês podem perceber que eu estou utilizando como o meio de armazenar os trabalhos como o Memory Job Story, porque eu não quero armazenar nem no banco de dados relacional, nem no não relacional e nem em outro tipo de banco. Eu quero armazenar na memória mesmo. O segundo seriam os executores. Essa parte eu não estudei muito bem sobre esses executors aqui. E também essa terceira parte eu não estudei muito sobre. Eu só entendi como que funciona esse Job Stories aqui. Mas o que importa também é que a gente está instanciando esse Background Scheduler, passando essas propriedades aqui, essas configurações dessa classe. Inclusive o Time Zone, que a gente está obtendo ele dentro desse pacote PyTZ e está obtendo esse módulo UTC e passando aqui para esse construtor dessa classe Scheduler, Background Scheduler. A gente tem o nosso Scheduler e aqui embaixo a gente adiciona um novo job para o nosso Scheduler. E esse job ele vai ocorrer a cada 5 segundos, como eu estou no intervalo de 5 segundos. Eu estou definindo que a frequência de ocorrência de execução, na verdade, desse job será orientada por um intervalo de tempo, e esse intervalo de tempo é em segundos, no caso 5 segundos. Além disso, também estou passando alguns argumentos para esse job. No caso, eu estou só passando um argumento, que seria essa mensagem first message. E no final, nessa linha 34, eu apenas inicio o nosso scheduler, o nosso agendador, e faço ele funcionar. A nossa função job ela é bem simplesona, ela só tem um texto que vai ser printado na tela quando a gente executar cada job. A cada execução desse job ele vai printar esse texto na tela. Mas uma outra coisa que é importante, como eu estou utilizando o Docker nessa aplicação, é utilizar essas duas flags aqui, que no caso essa flag "-i" e essa flag "-t". A flag "-i" é para habilitar esse Interactive Mode, e a flag "-t" seria para habilitar esse TTY. Somente com essas duas propriedades ativas que eu consegui executar com o Docker o meu agendador, o meu scheduler. Sem essas duas propriedades eu não conseguia. Parecia que estava executando o job, mas na verdade não printava na tela. Eu não entendi muito bem o porquê que isso ocorria. Talvez esse modo interativo ativo ele faça com que o meu terminal do container ele compartilhe informações com
um terminal externo ou alguma coisa do tipo. Eu não tenho certeza do que faz isso. Mas enfim, dessa forma funciona com o Docker. Eu até vou mostrar para vocês executando. Eu vou dar uma limpeza no meu terminal e já rodar um Docker. Vou só aumentar aqui para Docker Compose Up para subir esses serviços. Como vocês podem observar, aquela mensagem ela está sendo exibida, esse job aqui está sendo executado a cada 5 segundos que printa essa mensagem something e o parâmetro que a gente passa, esse argumento que a gente passa por parâmetro, que no caso seria first message. Como vocês podem ver, a cada 5 segundos ele printa uma nova mensagem daquele mesmo modelo na tela. E o mais interessante, enquanto tá essa propriedade de background scheduler, faz com que a nossa API ela não caia, ou seja, ela continue executando. Então esse é um job executado, que está sendo executado em segundo plano. Todas as execuções dele estão ocorrendo em segundo plano. Uma prova disso seria se eu mandar uma requisição para nossa API, para a porta 8000, eu consigo receber o resultado dela, mesmo que o job ele esteja executando em simultâneo. Então, isso é uma propriedade bem interessante que nos permite fazer várias, na verdade, criar vários fluxos que trabalhem de forma concorrente com esse fluxo principal da API. Então a gente consegue processar algum dado em segundo plano, a gente consegue fazer diversas coisas em segundo plano. Então foi esse o vídeo, e é isso que eu queria mostrar hoje para vocês, que é essa forma simples de trabalhar com execução de tarefas em segundo plano usando o Python. Eu acredito que essa forma que eu mostrei nesse vídeo seja uma das formas mais simples de fazer esse tratamento, na verdade, de tratar essa funcionalidade de execução de tarefas em segundo plano. Então foi esse o vídeo. Então até a próxima e fiquem com Deus e até mais.